Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, então abram por gentileza a apostila de vocês na página 4. Bem, como vocês já devem imaginar, né, o início do ensino médio é a preparação para o vestibular, né? Nós temos aí uma longa caminhada, são 3 anos, né? E nesses 3 anos o nosso objetivo é preparar vocês para os vestibulares, as provas de concurso público, né? Que vocês possam, né, fazer, né? Que vocês queiram fazer ao fim do terceiro ano do ensino médio, tá? Pensando no modelo Enem de prova, tá? E também nos demais vestibulares, não só no modelo Enem, mas nos demais vestibulares, tá? A disciplina de literatura, ela não é cobrada, né, na maior parte dos casos, tá? Principalmente na prova do Enem, ela não é cobrada de maneira muito aprofundada, tá? Então, o que você precisa levar para essa prova? Você precisa ter conhecimentos básicos sobre cada um dos movimentos literários, tá? Então, saber mais ou menos o período em que aconteceu, o contexto histórico da época, os principais autores ou o principal estilo, né, da produção literária daquela época, então o vocabulário empregado, se era mais ou menos rebuscado, temática explorada naquele determinado período da produção literária, tá? Então é isso. Conhecimentos básicos, tá? Porque essas questões de literatura que são cobradas principalmente no modelo Enem de prova são questões muito tranquilas, tá? Daquelas que, se você tiver um conhecimentozinho mínimo, tá, de um determinado estilo de época, você já vai bater o olho na questão e vai conseguir, ok? Então, sempre nas nossas aulas eu vou colocar aqui uns tópicozinhos, tá? Vocês precisam anotar, printar, né, como queiram, a tela, tá? Para memorizar, tá, esses tópicozinhos. É isso que vocês vão levar na hora da prova, é isso que vai orientar vocês na hora de marcar as questões corretas, ok? Bem, aqui no capítulo 2, nós vamos começar com a literatura portuguesa. E aí, primeira pergunta, né, a ser respondida, que eu acredito que vocês estejam se fazendo, a gente mora no Brasil, por que a gente não começa estudando a literatura brasileira? Para que literatura portuguesa? Bem, muito simples, né? Como vocês sabem, né, fomos durante algum tempo, né, colônia de Portugal, tá? Então é comum que a disciplina de literatura traga, né, um pouquinho da literatura portuguesa, tá? Até um determinado momento, né, que os portugueses chegam aqui e a gente começa, e esse conteúdo vai ser abordado no capítulo 3, a ter uma produção escrita nacional, né? Nacional no sentido de que foi escrita aqui no Brasil, tá? Mas ainda por portugueses, ok? Então é como se a gente fosse lá atrás para poder entender esse caminho percorrido, beleza? Bem, o que a gente precisa saber então sobre a literatura portuguesa? Os seus primeiros registros ocorrem no período da Idade Média, tá? Em que os trovadores, né, os próprios trovadores produziam cantigas. E aí, por que cantigas? Pensa aqui comigo. Antigamente, né, principalmente naquela época, na Idade Média, vocês acham que todas as pessoas eram alfabetizadas? Vocês acham que a maioria das pessoas eram alfabetizadas? Obviamente que não, né, gente? Na verdade, era uma minoria que era alfabetizada, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Então, toda a tradição literária dessa época, né, ela era oral, tá? É evidente que havia registros escritos, né, e que bom que havia, né, registros escritos, porque eles foram depois unidos num cancioneiro, tá? Mas, por que esse nome cantigas? Porque a literatura oral era muito presente na vida de um povo, né, em que a maioria, né, da vida de uma população cuja maioria não sabia ler e escrever, era analfabeto, tá? Bem,
Dito isso, então tá explicado aí porque cantigas, tá? Porque elas eram justamente cantadas, tá? Elas eram cantadas na lira, tá? E com isso a tradição literária ia passando oralmente, né, de uma pessoa para outra. Aqueles que sabiam, né, ler, escrever, eram alfabetizados, que eram poucos, né, nos deixaram alguns registros escritos, tá? Bem, dito isso, eu vou pedir para vocês abrirem aqui na página 4 pra gente assinalar algumas informações importantes, tá? Uma outra questão também que eu gostaria de destacar aqui é que vocês vão perceber que essas cantigas, elas são escritas em versos, tá? E elas eram cantadas ao som da lira, né? Percebam que os poemas, né, são os textos também escritos em versos, né? Eles têm uma musicalidade, um trabalho, né, uma linguagem expressiva, tá? Isso foi conservado desde essa época, tá? Então, hoje em dia, mesmo a gente tendo uma tradição literária que é escrita, tá? É muito mais escrita do que oral, hoje em dia, até porque hoje em dia grande parte da população é alfabetizada, né? Então, houve uma mudança nesse sentido. A tradição literária hoje em dia é escrita em sua maioria, né? Antigamente, né, era falada, era oral. Bem, mesmo assim, nos nossos poemas, né, nós sentimos ainda o que? Essa musicalidade, né? Essa expressividade, a presença de rimas, tá? É uma espécie realmente de resquício dessa tradição oral, ok? Bem, aqui na página 4, então, eu vou pedir para vocês marcarem alguns trechos, tá? Os primeiros registros literários portugueses estão em galego-português e datam do século XII, Idade Média, na Era Medieval, né? Idade Média. Neste período, Portugal e Galícia, berço da língua portuguesa, eram integrados linguística e culturalmente. O momento coincide com o movimento de reconquista da Península Ibérica, que havia sido invadida pelos árabes. Assim, a esses escritos da primeira época chamamos de trovadorismo. Já a segunda época corresponde à literatura historiográfica e ao teatro. É um momento de transição para o mundo moderno, iniciado no Renascimento, já no século XV. A literatura portuguesa inicia-se através da arte dos trovadores, artistas que escreviam trovas ou versos e cantavam suas melodias. Perceberam então porque trovadorismo? Por que a gente chama essa produção da Idade Média de trovadorismo? Tá? Porque trova é o mesmo que verso, tá? Então os trovadores escreviam as suas trovas que eram cantadas, eram uma espécie mesmo de melodia, tá? Como a escrita era pouco frequente na época, que entra o que eu conversei com vocês, né? Como a escrita era pouco frequente na época, a poesia foi mais difundida, já que era memorizada e transmitida oralmente de forma eficaz. Com o tempo, as cantigas foram registradas em cadernos de apontamento, depois colocadas em uma coletânea denominada cancioneiros, então marquem aí também. Reuniões de poemas de vários tipos. Elas estão reunidas em 3 principais, né, que são o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Bem, então, o que a gente precisa levar dessa aula de hoje? Antigamente, né, por conta das pessoas não serem, né, da gente não ter uma população, né, composta de pessoas que em sua maioria fossem alfabetizadas, né, então por isso, né, por conta disso, para a gente ter uma população muito grande, né, de analfabetos, era mais fácil a transmissão da literatura oral, tá? Então, essas trovas, né, esses versos, eram acompanhados de melodia, cantados nas suas liras, tá? Esse período, né, da Idade Média é marcado então pela literatura dos trovadores, tá? A gente denomina esse período inicial da literatura portuguesa de trovadorismo. Por quê? Por conta das trovas, tá? É isso então. Pensou em literatura portuguesa, pensou em literatura medieval portuguesa, né? Literatura da Idade Média. Pensou em trovadorismo, pensou nas trovas, tá? Versinhos.
e pensou também na questão da população analfabeta, da necessidade de transmissão de uma literatura oral, tá? É isso. Por hoje é o que nos resta saber. E saber também que essas cantigas, né, elas foram organizadas em cancioneiros. Havia também um registro escrito dessa produção literária. Ok? Bem, então por hoje é só. Vou deixar aqui no final da aula atividade para casa, atividade devolutiva. Na próxima aula a gente continua. Beijo, até a próxima. Tchau!